Como colocar chapas de gesso, drywall. Nível de dificuldade, experiente. Para quem pensa em dividir ambientes dentro de casa, fazer paredes com chapas de gesso é uma opção prática e sem muita sujeira. Além disso, permite esconder a fiação elétrica. Você irá precisar de guias, montantes, fita isolante, parafusos e buchas, isolamento térmico e acústico, chapa de gesso, parafusos específicos para drywall, fita microperfurada, massa de rejunte para drywall. Tenha também lápis de carpinteiro, trena, nível, régua de alumínio, esquadro, fio traçante, tesoura corta-perfil, furadeira, martelo, parafusadeira, calços, alicate puncionador, serrote de ponta, estilete, raspador de gesso, espátula e desempenadeira metálica. Recomendamos o uso de uma máscara anti-poeira, luvas de proteção e óculos de proteção. Faça as marcações. Marque no chão o local de instalação da parede, contemplando o espaço para a porta. Na sequência, marque a parede usando um nível e uma régua comprida, ou usando um prumo. Enfim, marque o teto com a ajuda de um fio traçante. Um nível a laser permite ganhar muito tempo para realizar as marcações, com a mesma precisão. Fixe a guia no chão. Cole a fita isolante no chão seguindo as marcações realizadas. Quando for necessário, recorte as guias no tamanho desejado com uma tesoura corta-perfil. Apoie a guia no chão acima da fita isolante. Com furadeira, fure a guia até atravessar o piso. Para melhor fixação, use buchas e parafusos para concreto e deixe um espaçamento de 60 centímetros entre cada furo. Fixe o montante na parede. Tire a medida do pé direito da sala e subtraia 1,5 cm. O valor obtido deverá ser o comprimento do montante. Caso tenha um cabo elétrico saindo da parede de apoio, tente encaixá-lo dentro da passagem prevista no montante. Se for necessário, corte o montante ou fure-o. Encaixe a parte inferior do montante dentro da guia no chão. Encoste-o na parede e, seguindo a marcação, fixe-o de acordo com o tipo de parede. Fixe a guia do teto. Posicione a ponta da guia na parte superior do montante. Encoste-o na marcação e fixe-o no teto. Se o seu teto for de gesso, não é preciso usar bucha. Este é o momento de passar os cabos elétricos se desejado. Coloque a porta. Posicione a porta e encaixe um montante de cada lado. Centralize bem a porta em relação à largura do montante. Nivele e parafuse para fixar. Verifique novamente o posicionamento da porta com o nível e fixe os montantes com o alicate puncionador em cima e embaixo. Meça o espaço entre os dois montantes de cada lado da porta e, na sequência, meça o espaço entre a guia do teto e a parte superior da porta. Corte um pedaço da guia e parafuse na parte superior da porta. Corte 3 montantes intermediários para a parte superior da porta. Use 2 deles para reforçar cada um dos montantes enquadrando a porta. Finalmente, fixe o último montante no centro. Instale os montantes. Encaixe os montantes nas guias, dando uma volta de 90 graus. Deixe uma distância de 60 centímetros entre um montante e outro. Utilize um alicate puncionador para fixar o montante com a guia. Marque com lápis o eixo de cada montante para ter uma referência na hora de instalar a chapa de gesso. Em paredes com pé direito superior a 2,60 m, feitas com montantes de 48 mm, é preciso incluir um montante extra para reforçar cada montante intermediário fixado, um montante oposto ao outro. Fixe as chapas.
Para deixar uma folga entre o chão e a chapa de gesso e assim evitar que a umidade possa infiltrar a parede, coloque pedaços de madeira de 10 milímetros. Coloque a primeira chapa, encoste-a contra a guia e comece a parafusar nos montantes. Parafuse as chapas de gesso uma por uma, iniciando de cima para baixo, respeitando 1 centímetro da borda da chapa. A cabeça do parafuso deve ficar cerca de 1 milímetro para dentro da chapa. Faça os cortes. Para cortar uma chapa no tamanho desejado, coloque-a no chão e com régua e estilete, faça a linha do corte. Em seguida, levante a chapa com cuidado, deixando a linha de corte virada para fora e puxe o outro lado em sua direção para partir a chapa. Depois, é só passar o estilete no verso da dobra para finalizar o corte e lixar a borda cortada. Certifique-se de que as bordas cortadas estejam sempre voltadas para a parede ou para o teto. Coloque o isolamento. A colocação de um isolamento na parede melhora a acústica e sensação térmica do ambiente. Meça o pé direito e acrescente 1 centímetro para obter o comprimento das placas de isolamento. Corte as placas de acordo com as medidas. Coloque a placa de isolamento e, na sequência, fixe a chapa de gesso. Desse lado da parede, lembre de começar a instalação usando meia chapa. Assim, você evita emendas dos dois lados da parede. Caso você precise colocar uma caixa elétrica, fixe-a e insira os tubos antes de fixar a chapa nas guias. Continue a instalação das chapas seguintes. Caso precise encaixar tomadas ou interruptores, marque o local de furação e realize o corte antes de instalar a chapa. Faça a vedação. Vede a folga que fica no pé da chapa com massa de rejunte para drywall e retire o excesso com o dedo. Repita o processo na parte de cima da parede com o teto. Cubra os parafusos. Cubra todas as cabeças dos parafusos com a massa. Pode ser necessário repetir a operação no dia seguinte, pois a argamassa pode retrair um pouco. Faça as emendas. Com a espátula, passe uma primeira demão de massa de rejunte nas emendas das chapas. Primeiro de cima para baixo e logo depois de baixo para cima. Passe o canto da espátula na linha da emenda, sem apoiar. Na sequência, umidifique a fita microperfurada e aplique-a por cima dessa primeira demão de massa. Passe a espátula logo em seguida, para melhorar a adesão da fita e também eliminar o excesso de massa. No dia seguinte, passe uma demão de massa por cima da fita, dessa vez com a desempenadeira metálica. Passe a desempenadeira de cada lado apenas para deixar mais liso e eliminar excessos. Depois do rejunte secar, lixe levemente a superfície e aplique um fundo preparador nas chapas, para que a parede esteja pronta para receber o acabamento desejado. Nunca aplique papel de parede diretamente nas chapas de gesso. É necessário aplicar uma pintura de preparo antes de qualquer aplicação. As chapas de gesso são um método eficaz para redefinir espaços e instalar paredes perfeitas em um tempo recorde.